E aí, fera, bem-vindo novamente ao canal do VC. Bem-vindo novamente às aulas de física. Para quem não me conhece, eu sou o Naldson e a gente vai para a nossa terceira aula de mecânica aí, então vamos lá. A aula passada eu introduzi o conceito de velocidade para vocês, né? E a gente foi e depois eu rapidamente introduzi também um movimento onde a velocidade tinha um papel principal, né? Que era o movimento retilíneo uniforme. Então nessa aula eu vou seguir esse mesmo padrão. Eu vou introduzir um novo conceito físico e consequentemente eu vou introduzir um movimento onde esse novo conceito, que no nosso caso vai ser aceleração, ele vai ter um papel principal também, tá? E, então, assim, por que aceleração, né? Então, voltando, a aula passada, a gente só estudou, né, um movimento onde a velocidade era a mesma em toda a trajetória, né? Isso é uma coisa simples, é uma coisa que pode acontecer, né? A gente viu a utilidade, mas a gente também vai se questionar, tá, mas se a velocidade não foi a mesma durante o meu movimento, e é aí que entra a aceleração. A gente vai dizer que o movimento de um corpo é acelerado se a sua velocidade muda a cada instante. E a gente vai dar o nome de aceleração à taxa de variação temporal da velocidade. Ou seja, é como a velocidade muda com o tempo, eu vou chamar de aceleração. E aí, fera, quando eu tenho um movimento onde a minha aceleração ela é constante e diferente de zero, eu digo que esse movimento é retilíneo uniformemente variado, o MRUV. E por que a aceleração, se isso já não for suficiente, né? Por que a aceleração também é importante? Porque essa ideia, onde é que está essa ideia no nosso cotidiano? Imagine que você está lá no ônibus, né? E ele pegou um retão ali na Caxangá, e você aqui abaixou, ele manteve a velocidade, abaixou a cabeça, né? E está com velocidade constante. Então você não sente nada, para você é como se tudo tivesse parado, né? Você não sente nada, né? Você não sente a velocidade, você simplesmente está se movendo. Você não sente a Terra propriamente dita, a velocidade da Terra, né? Girando em torno do Sol ou girando em torno do próprio eixo. Mas o que você sente é quando, por exemplo, o ônibus para bruscamente. Se ele frear, se ele mudar rapidamente sua velocidade, você sente isso. Ou seja, nós sentimos a aceleração, nós sentimos o efeito da variação da velocidade. Isso é importante, né? Ou seja, é aí onde estava a aceleração no nosso cotidiano, e é assim que a gente traz ela para a física. Uma outra coisa bacana também de você se ligar, fera, é que no movimento retilíneo uniforme, se a gente tem intervalos de tempos iguais, a nossa variação espacial ela é a mesma, né? Porque a minha velocidade é constante. Já no MRUV não vai ser assim. Se a gente para variações de tempo iguais, como essas daqui, ΔT, 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 nossa variação espacial ela é diferente. Esse intervalo espacial aqui é maior do que esse, que por sua vez é maior que esse. Então já tem uma diferença, né? E aqui a gente tem alguns exemplos de movimentos MRUV que é corriqueiro, né, em questões de física, já está no nosso cotidiano, né? Aqui é o bloquinho inclinado, né? A gente também vê essa característica que comentei aqui, né, no bloquinho inclinado, que é o MRUV. Quando você joga no lançamento vertical, tanto o processo de subida quanto o processo de descida também são movimentos uniformemente variados, né? Então é uma coisa que está bem presente no nosso dia a dia e vale a pena a gente estudar. Então vamos lá, vamos formalizar, né, nosso entendimento de aceleração. E aqui eu vou estar querendo falar, né, de aceleração média. E vamos lá. Tem uma ideia muito parecida com a da velocidade, né? Mas com a diferença que a aceleração média é a variação ΔV, a variação da velocidade pela variação do tempo. Ou seja, é meu V final menos V inicial
dividido por t final menos t inicial. Portanto, fera, a minha unidade de aceleração vai ser metros por segundo quadrado. Por quê? Deixa eu te explicar aqui. Porque a unidade da velocidade é metros por segundo, né? E a unidade de tempo é segundo. Então, se a gente faz a divisão de velocidade por tempo, a gente tem metros por segundo dividido por segundo. E aí a gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de S? É 1 sobre S. E aí a gente tem metros por segundo ao quadrado no SI, né? No SI. Então, tranquilo, massa, né? É uma ideia bem parecida. A aceleração média é simplesmente ΔV por ΔT. E lembra que como foi que a gente fez para achar uma equação para o MRU? Como a gente achou a equação horária da posição, a gente simplesmente reorganizou a nossa expressão da velocidade média. Por quê? Porque a minha velocidade é a constante do movimento. Aqui, quem é constante no meu movimento é a aceleração. E a gente vai então achar uma equação horária para a velocidade escalar. Como é que a gente vai fazer isso? Vê, a gente faz aquelas mesmas simplificações, né, que eu coloquei aqui embaixo para a gente não estar repetindo. E a gente vai o seguinte, a gente vai reescrever essa expressão aqui, né? Tá aqui. É essa aqui, né? É a mesma coisa, só mudei as letras pra gente não carregar muito essas coisas escritas embaixo e tal. Só pra ficar um pouquinho mais fácil pra gente, tá? Então, o que é que acontece? O que é que eu tô fazendo aí, velho? Pra gente achar a nossa equação horária da velocidade, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse t, o tempo aqui embaixo, que tá dividindo. A gente tem que passar aqui pra cima como? Pro outro lado da equação, a gente passa multiplicando. Tá aqui, AT. Então fica AT é igual a V menos V0. Aí eu vou pegar esse cara aqui que está num lado da equação subtraindo, eu tenho que passar para o outro lado adicionando, né? E a gente fica com a expressão que a gente quer. V é igual a V0 mais AT. Então, o que é que isso quer dizer? Que a minha velocidade final ela é igual a velocidade inicial do meu movimento mais o produto da aceleração pelo tempo. E a gente vê que agora a velocidade em função do tempo é uma relação linear, uma relação de primeiro grau. Porque quem são as variáveis aqui? V e T. Só que V depende de T de forma linear, porque T tem um expoente 1, né? A gente costuma não escrever de fato quando o expoente é 1. E a gente viu na aula passada que quando a gente tem uma relação de primeiro grau, o gráfico é uma reta, né? Então o V versus T é uma reta. E a gente tá aqui, né? Eu apresento aqui a vocês as duas retas, né? Com a seguinte propriedade. Se no meu movimento a minha aceleração for positiva, essa reta será crescente. E se no meu movimento a minha aceleração for negativa, essa reta é decrescente. E o ponto onde a reta corta o eixo vertical é o V0, né? Tá aqui, tranquilinho, né, fera? Mamão com açúcar, show de bola. Então, vamos fazer uma atividade para a gente fixar esses conceitos aí simples que a gente acabou de ver, beleza? É o seguinte, ó, é dada a seguinte tabela com as velocidades e os instantes de um piloto passando na ponta do Janga, ou seja, inaugurou a ponta do Janga, o cara foi lá e meteu a motoca nela. Aí ele pede pra gente calcular a aceleração média e escrever a função horária da velocidade aí. Então vamos lá. A gente já vai responder. Letra A, aceleração média. Como é que eu sei que esse movimento é retilíneo uniforme, que eu posso calcular a aceleração média? Porque a gente vê aqui, ó. As variações de tempo são de quanto, Fera? De 1 em 1 segundo, né? 0 para 1, 1 para 2 e assim vai. E a gente vê que
para as variações de tempo, a nossa velocidade ela muda pelo mesmo fator. Aqui é de 0 para 2, de 2 para 4, de 4 para 6, de 6 para 8 e de 8 para 10. Né? Ou seja, é o mesmo valor que está mudando. Então a gente sabe que então a gente tem uma aceleração média. Como é que a gente calcula? Aí, eu posso pegar qualquer intervalo que eu queira, né? Posso pegar de 0 para 1, de 0 para 2, de 1 para 2. Eu vou fazer de 0 para 5. Ou seja, então eu vou usar o quê? Velocidade final menos velocidade inicial. A velocidade final é quanto? 10. Menos velocidade inicial, que é quanto? 0. Dividido pelo tempo final, 5 segundos, menos tempo inicial, que foi 0, né? Então a gente fica com 10 sobre 5, que é simplesmente 2 metros por segundo ao quadrado, porque essas unidades estão no SI, né? Então beleza, fácil. Então, e você pensa que não pode ficar mais fácil, mas vai ficar mais fácil quando ele te pede para escrever a aceleração, a função horária da velocidade. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai lembrar que a expressão da função horária da velocidade é V igual a V0 mais AT. E o que é que tem aí, Fera? V é a nossa variável que a gente quer encontrar, né? E T é a variável que eu vou dar. V0, a nossa tabela já deu, que é 0. Então esse termo aqui é 0, bolota. E a aceleração eu acabei de calcular, que é 2. Então fica o quê? Coisa mais fácil. V é igual a 2T. Simples, tranquilo demais. Vamos para a próxima. Então, a gente tem o seguinte, né? A próxima coisa que a gente quer construir é o seguinte. Lá no movimento retilíneo uniforme, a gente tinha uma expressão para posição no tempo, né? E a gente também quer ter uma expressão parecida com essa aqui no movimento retilíneo uniforme, né? Tipo, seria bom pra gente, uma vez que eu desse um tempo, descobrir a posição. Como essa relação vem? Não é muito clara, né, pra gente. E tem uma dedução, mas eu não vou fazer a dedução propriamente dita, embora esteja aí no slide, mas eu vou dar a ideia, tá? Pra só a gente não perder muito tempo nisso. É o seguinte. Se eu quisesse calcular a área embaixo do gráfico aqui da minha função horária da velocidade, né? Que é uma função de primeiro grau, então é uma reta. Aí você, mas se a aceleração fosse negativa, essa reta ia ser decrescente. Beleza, concordo contigo, Fero. Mas isso não iria afetar a minha expressão final. Aí você confia em mim, né? Se eu quisesse calcular essa área aqui, eu teria que fazer o quê? Isso aqui é um trapézio, né? Ou seja, tem uma base menor, uma base maior, a altura. E a expressão da área do trapézio é base menor mais base maior, isso entre parênteses, né? Vezes a altura dividido por 2. Então, no fundo, eu iria calcular isso aqui, né? Base menor, que é velocidade, somar com a base maior, que é velocidade, ou seja, alguma coisa que está em unidades de velocidade, vezes a altura que está em unidade de tempo. Então, quando eu fizesse isso, metros por segundo vezes segundo, ia me dar algo que tem unidade de metro. Mas eu não estou calculando a área embaixo do gráfico. A área não é metro quadrado. E aí a gente diz o seguinte, então, né, para a gente não ficar errado matematicamente, a gente diz o seguinte, que a área
ela é numericamente igual, esse n aqui igual e o n em cima, quer dizer, numericamente igual à variação da posição. Beleza? Então a gente usa isso aqui para escrever a área do trapézio desse jeito aqui, ó. Delta S é igual a V0 mais V, base menor mais base maior, vezes a altura, que é o tempo, dividido por 2. E aí, se você usa a função horária dentro dessa expressão aqui, você chega na expressão do sorvetão, né? A famosa sorvetão. E aí eu volto para aquela dúvida. Se a aceleração fosse negativa, o que é que ia mudar aqui? Ia mudar o sinal. Então, quando a aceleração é negativa, você bota o sinal aqui, né? Então, o sinal menos aqui ia compensar aqui, né? Mais com menos é menos. E fica tranquilo, ou seja, a expressão vale para geral. Vale tanto para acelerações positivas quanto para acelerações negativas, né? Você vai chegar assim, é menos 10 metros por segundo quadrado. Aí você volta aqui, ó. Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Como tem um mais aqui, vai ficar um menos aqui na frente. Se for mais 10 metros por segundo ao quadrado, aí o mais continua aqui. Tranquilo, né, fera? Então, a gente agora tem uma expressão, uma função horária do espaço. Mas a gente tem uma peculiaridade, né? Veja que ela não é linear. Por quê? Porque, embora a gente tenha esse termo com t aqui, a gente tem t ao quadrado aqui, fera. E como é que é uma... Vamos relembrar como uma função de segundo grau, né? Uma função de segundo grau é aquela que a gente escreve assim: y de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Essa é uma função de segundo grau, né? Quem está acostumado. E vamos ver os gráficos, né? Então a gente tem dois possíveis gráficos aí assim, né? Em questão de forma para a minha função horária da posição, né? Quem é que determina se essa curva aqui é uma concavidade para cima ou concavidade para baixo, ou então, como a gente costuma ver, né? Se é uma carinha feliz ou uma carinha triste. Lembra que é o coeficiente do termo ao quadrado. E quem é esse cara na nossa expressão aqui? É a aceleração. Ou seja, se eu tenho uma aceleração positiva, o meu gráfico ele é um sorriso, né? Um carinho feliz. Se eu tenho uma aceleração negativa, eu tenho concavidade para baixo, é um triste, né? Uma carinha triste. Outra coisa, esse cara aqui, né? Esses caras aqui, onde o gráfico intercepta o S, é a posição inicial. Né? Posição inicial. E esses pontos aqui, os bicos, né, do nosso gráfico, são pontos onde a velocidade é nula. Como é que eu sei disso? Vou te dizer. Presta atenção aqui nesse primeiro lado, velho. Aceleração positiva. Tempo zero, né, aqui. Comecei meu movimento aqui. O tempo vai passar, eu vou fazer o quê? Vou diminuindo, né? Vou indo para valores menores do que meu valor da posição inicial, até chegar aqui nesse biquinho. Quando eu chego nesse biquinho, eu começo a me aproximar novamente da posição de valores de S para a posição inicial, né? Então, se eu estou voltando a crescer com os valores, aqui eu estou meus valores da posição estão decrescendo. Chegou aqui, agora estão voltando a crescer. Se você está num movimento retilíneo, você está indo em frente, ou você está indo para trás, e depois começa a ir para frente, o que é que tem que acontecer aí? Só você tem que parar, né? Se eu jogar minha bolinha para cima, ela começa a subir os valores, que é esse caso aqui da direita, né? Começa a subir os valores. Chega lá em cima, ela faz o quê? Ela para e começa a decair. Por isso que eu sei que esses pontos aqui são pontos de velocidade nula, né? São pontos onde eu mudo de direção do movimento.
Então é mais uma coisa para tu ficar ligado aí nos gráficos, tá beleza, fera? Isso aí ajuda bastante, bastante mesmo. Então a gente tem duas expressões, né? Eu consegui duas expressões, mas fica aquele negócio, né? Eu tenho três parâmetros físicos que estão variando, né? A posição varia, a velocidade varia, né? E meu tempo também varia, é muito tempo passa. Eu tenho três parâmetros físicos variando e tenho apenas duas expressões, né? Fica com aquela sensação de que deveria ter uma outra relação para suprir essa falta aí, né? De três parâmetros, duas relações. E de fato existe uma terceira relação, que ela é conhecida como a equação de Torricelli. Também uma coisa que eu não vou dizer aqui, para não perder, pra gente não tomar muito tempo, tomar tempo aqui da nossa videoaula. Mas qual é a ideia aqui, Fer? A ideia é você usar essa expressão aqui na primeira. E aí você desenvolve e chega na famosa equação de Torricelli, que é v quadrado, ou seja, v final quadrado é igual ao v inicial quadrado mais 2a delta s. E essa expressão aqui ela é famosa e útil, né? Porque a gente não precisa do tempo, não tem um tempo aqui explicitamente nessa relação, né? É aquela relação do sem tempo, irmão. Bacana, né? Então com isso a gente vai para a nossa questãozinha para finalizar a videoaula. A questão do Enem 2012. E é o seguinte, ó. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. Primeiro procedimento, né? A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por um terço do tempo de percurso. Esse é o primeiro. Aí, mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar. Aí o Enem pergunta assim: qual é o gráfico de posição, eixo vertical, em função do tempo, eixo horizontal, que representa esse trem? E aí, velho, como é que tu resolve isso? Tu pode simplesmente fazer o seguinte, ó. Tem em mente que é posição pelo tempo. Então, se você tem o primeiro terço e o último terço com acelerações, embora um seja aceleração, o outro desaceleração. Então, essas primeiras e últimas partes tem que parecer funções do segundo grau. Então, eu já não posso ter esse cara aqui, porque aqui é uma reta e aqui também está uma reta, né? Tranquilo? Aí você olha aqui, esse aqui pode ser por causa desse, esse também por causa desse, né? Parecem, pelo menos parecem ser parábolas, né? A gente depois vai usar um outro critério. Esse também. Aí vamos pro do meio, né? No segundo terço, ele diz que mantém a velocidade constante por outro terço. Ou seja, a gente vai agora para movimento retilíneo uniforme. Se eu tenho a velocidade constante, minha posição pelo tempo agora é uma reta. E como a locomotiva está passando, a posição tem que mudar com o tempo. Então já não pode ser esse aqui, porque aqui tem uma reta, né? O tempo está passando, mas a minha posição se mantém a mesma. Então esse cara também não pode ser. Esse cara também não pode ser. Massa. E agora eu fico com a letra B, entre a letra B e a letra C. Porque ambos começam com o movimento com a concavidade para cima, né? Com aceleração positiva. Ok. Check e check. Né? Vamos lá. Isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. No segundo terço, ambos têm uma reta positiva. Então, ok. Aqui vem a diferença. Com desaceleração constante no trecho final. Aqui é uma concavidade positiva.
ou seja, aceleração positiva. Aqui eu tenho uma desaceleração, ou seja, uma concavidade para baixo. Então é esse gráfico aqui que representa a situação que a companhia quer. Outra coisa, um outro modo de ver é que aqui, à medida que o tempo passa, a posição tende ainda a aumentar, enquanto aqui o gráfico dá uma normalizada, né? Tende a permanecer constante, né? Que é simplesmente o até parar. Beleza, fera? Valeu, fica ligado, deixa as dúvidas aí no comentário, que eu vou estar sempre olhando, e até mais.